Bom dia para todos. Hoje nós vamos continuar a aula de mobilidade urbana, com foco agora numa questão mais da política e do planejamento urbano e o que as grandes diretrizes nacionais definem para a questão da mobilidade. A mobilidade sempre foi uma grande preocupação no âmbito da cidade. Isso porque, desde muito cedo, já se percebeu que, ao aglomerar pessoas, e isso é uma cidade, uma aglomeração de pessoas, é um dos critérios de definição do que é urbana e cidade, ao aglomerar essas pessoas, claro que a gente vai ter, por vezes, se conflitar, às vezes cruzar um com o trânsito do outro, ou então vão se aglomerar demais em canais de circulação da cidade. Então a gente precisa, a todo momento, se preocupar como é que vai haver essa circulação da forma mais eficiente possível, que atenda às prerrogativas e necessidades dessa população e, ao mesmo tempo, garanta que a gente vai ter atendimento às economias, que a gente vai ter atendimento aos desejos dessa população, né? O planejamento urbano aqui se insere no sentido de racionalizar e operacionalizar esse transporte numa macro escala, ou seja, na conexão entre bairros, na integração entre cidades. Depois nós temos um outro nível, que é o nível do urbanismo, onde a gente se preocupa na relação mais intra, ou seja, intra-bairro, intra-cidade, onde a gente vai ter uma relação muito mais próxima àquele indivíduo, muitas vezes se deslocando a pé ou em modais não motorizados. Na aula passada, nós fechamos com um debate sobre o carro, né? E quanto o carro tem sido priorizado nesse deslocamento, independente dessa escala, se é numa grande escala, na escala do planejamento, ou na pequena escala, o pequeno deslocamento que poderia ter sido feito a pé, também tem uma, por vezes, prioridade ao uso do carro. Nós vimos que o modal rodoviário é o modal dos mais ineficientes. Nós vamos continuar vendo isso, quanto ineficiente ele é. E, a partir de agora, muito mais lançar mão de alternativas a esse transporte. Bom, o Duarte, ele coloca então como uma das grandes prioridades, quer dizer, uma das possibilidades de estudo dessa mobilidade, o Estatuto da Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Urbano. Esse Estatuto da Mobilidade, ele estava em discussão na Câmara e no Senado, né, no Congresso, lá pela década de 2000 até o início de 2010. Não foi aprovado, não é? O livro do Duarte é antigo, né? Então ele ainda é da década passada e havia a expectativa dessa aprovação do Estatuto da Mobilidade. No lugar foi aprovado outra lei, não quer dizer que a gente ficou sem lei. Foi aprovada a Lei da Mobilidade. Muito do que se debateu no Estatuto da Mobilidade foi incorporado na Lei da Mobilidade. O que nós vamos estudar então é quais eram esses debates lá nos idos de 2000 e 2010 e quanto que hoje trouxe de reflexo aqueles debates para pensar a mobilidade efetiva em nossas cidades. Depois vocês podem consultar a Lei da Mobilidade Urbana, ele está vinculado ao Estatuto da Cidade, que é a nossa macropolítica. O objetivo da Lei da Mobilidade Urbana, nesse caso, é de especificar um pouco, ainda num contexto nacional, como vai funcionar a mobilidade para as cidades. E, como em tudo dentro da política urbana, se delegou à cidade, ao município, né, a escala menor, decidir como vai funcionar essa mobilidade em âmbito local. Obviamente que nós temos alguns entraves nessa relação quando a gente delega ao município, porque a mobilidade ela deve ser vista integradamente. Então, em especial em regiões metropolitanas, onde há um processo de conurbação, é necessário a gente avaliar como haverá essa conexão entre os diversos modais e entre as diversas cidades. Pois bem, lá nos anos 2000, 2010, início de 2010, nós tínhamos o Estatuto da Mobilidade pautado em 4 principais tópicos. O primeiro é da integração com a política de uso e controle do solo urbano. Segundo, a diversidade e a complementaridade entre serviços e modais de transportes urbanos. O terceiro, a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos. E o quarto, a priorização do transporte coletivo. Nós vamos passar por cada um desses tópicos, articulando com efetivamente qual é o contexto de inserção desse debate, por que era necessário, e ainda é, porque, bom, não está tão distante assim, né,
Por que é tão necessário a gente considerar esses 4 tópicos no entendimento sobre a mobilidade urbana? Bom, no primeiro tópico, né, sobre a questão da integração com a política de uso do solo. Nós já vimos na aula passada, na retrasada, que era o tópico anterior, a questão do uso do solo na cidade, né? Eu mostrei, inclusive, como funciona no Distrito Federal, a partir da Lei de Uso e Ocupação do Solo, entendendo essas relações de ocupação e de mediação conflituosa entre usos do solo, por vezes incômodos uns aos outros. Por exemplo, implantar o uso do solo industrial próximo ao uso do solo residencial. Tudo isso é debate da Lei de Uso e Ocupação do Solo, no âmbito do uso e ocupação do solo, de forma geral. Ok, tem todo um conhecimento voltado para esse tema. E também tem todo um conhecimento voltado para os transportes. Inclusive, existem engenharias só para pensar o transporte. Não é só uma, existe mais do que uma, inclusive. A questão do Estatuto da Mobilidade naquela época, e que persiste até hoje, é uma necessidade de integração entre todo esse conhecimento da política de uso e ocupação do solo e dos transportes. Entendendo que o transporte, aqui no sentido de eficiência, ele é uma resposta às demandas geradas pelo uso e ocupação do solo. E a gente tem várias demandas. Por exemplo, em processos de regulação fundiária, sempre integrando os assentamentos informais e diminuindo os deslocamentos. Existe aqui uma questão que é muito importante. Nos processos de regularização fundiária, nós temos, por vezes, esses assentamentos segregados da cidade. Claro que nem todos são segregados. Nós temos alguns, por exemplo, que estão inseridos dentro da malha, nas regiões centrais, às vezes realmente na área central ali comercial. Mas a maioria deles estão nas áreas periféricas, onde não há o controle do Estado sobre o modo de ocupação daquele espaço, principalmente em áreas de preservação, né? Degradando, inclusive. Para além da questão ambiental, que já foi motivo de nosso debate anterior, o que nos interessa aqui é que esses assentamentos costumam estar numa região muito distante das regiões centrais quando a gente está falando de uma média ou grande cidade. E há necessidade de integração desses assentamentos informais com a área central, principalmente porque é na área central onde tem os principais postos de emprego. E claro que essa integração ela não é fácil, absolutamente. Existem diversas questões solidárias em várias escalas, desde a costura do tecido urbano, ou seja, que esse assentamento, por vezes, segregado ali na área de preservação, não está conectado do ponto de vista viário com o sistema viário formal, e até mesmo não passa. Hoje no Brasil nós temos o modal rodoviário, o ônibus, como principal sistema de modal, né? Daqui a pouco eu vou criticar isso, mas vamos manter esse por enquanto. Esse modal, por vezes, não passa nesses assentamentos. O indivíduo que mora nesse assentamento precário, informal, que exige essa demanda de regulação fundiária, tem que se deslocar a pé, às vezes, por quilômetros, até alcançar a primeira parada. Então, de fato, a gente precisa integrar no nível mais urbanístico, ou seja, de integração da costura urbana, até mesmo na integração do sistema como um todo ali naquele assentamento. Uso do solo misto que otimize a ocupação e a circulação, como na fala lá do Duarte. O nosso período anterior do pensamento urbano é o modernista. No modernismo, nós tínhamos a segregação de usos e de fluxos também, já que a gente está debatendo aqui mobilidade. Mas o que nos interessa é a segregação de usos. Nós tínhamos isso, claro, dentro da arquitetura e fora do espaço arquitetônico, no espaço urbano, nós tínhamos isso de forma muito, muito forte. Falava-se da máquina de tudo, né? A máquina de viver, a máquina de morar. A casa representava isso, mas também o espaço urbano representava essa máquina de morar. Tudo tinha que funcionar eficientemente. E assim como numa máquina, onde todos os elementos estão separados para uma melhor manutenção, a cidade também estaria. Então, isso levou à segregação desses usos, fazendo com que a gente tivesse basicamente setores dentro da cidade onde o uso era monofuncional. Então, quando o Duarte chama de usos do solo misto, ele quer dizer que há uma necessidade de a gente pensar uma multifuncionalidade desses espaços. No âmbito da circulação, dos transportes, o transporte ele tem que possibilitar isso e também garantir que haja uma integração efetiva
para que ele seja também multifuncional. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto no modernismo a gente precisa integrar os setores, ou seja, a gente só leva uma pessoa de um setor para o outro, a área residencial para a área comercial, e a gente tem que fazer essa integração entre os dois, numa cidade contemporânea se torna muito mais complexo, porque a gente vai ter que integrar as áreas onde há predominância de postos de emprego, sim, que são as áreas centrais, e as áreas predominantemente residenciais. Óbvio que a gente pode criticar e bolar uma cidade que é mais mista, né? Mas menos, menos monofuncional, claro, com menos áreas de cidade de dormitório, né? Bairros dormitórios, mas ainda assim, se a gente não faz essa... Além de fazer isso, a gente ainda tem que integrar internamente dentro desse assentamento, porque o próprio assentamento, ele é multifuncional. Ele tem uso do solo misto na fala do Duarte. E claro, o transporte ele é indutor da ocupação na nossa cidade. Então, aquelas áreas ociosas, vazios urbanos, por vezes eles podem ser induzidos a serem ocupados através de canais de circulação que levem demandas para aquele espaço. E aí a gente retorna para a questão da ocupação do solo. Não adianta nada eu levar um transporte até um ponto se lá não vai ter nada para fazer, porque ninguém vai pegar aquela linha para chegar até lá. Então, há necessidade sim de a gente ocupar essas áreas ociosas da cidade, nós já debatemos isso no âmbito do IPTU progressivo, quando a gente estava debatendo a questão da especulação e a intenção do plano diretor de ocupar essas áreas em especulação, o prejuízo que isso causa. Então, a gente vai sim ocupar com algum uso do solo. A questão aqui é como a gente vai integrar isso com os transportes da cidade como um todo. Como que a gente vai racionalizar para que fique a menor distância possível de deslocamento desse transporte e que atenda o máximo possível da população. Bom, agora sobre a diversidade e a complementaridade entre serviços e os modos de transporte urbano, que é o segundo tópico proposto lá pelo Estatuto da Mobilidade. A gente tem alguns dados que nos revelam e fazem a gente pensar sobre essa diversidade e complementaridade dos serviços. Primeiro, 35% dos deslocamentos estão acima de 500 metros quadrados. Quer dizer, 35% do deslocamento acima de 500 metros são a pé. É aquele deslocamento que você vai na padaria, ou então que você vai se deslocar até o ponto de ônibus. Então, até 500 metros, 35% do deslocamento vai ser a pé. Ou seja, se a gente for generalizar para a cidade inteira, 35% do deslocamento na cidade é a pé, considerando como um todo, não é? E para isso, claro, as calçadas são essenciais. As calçadas são o primeiro nível do transporte. Por vezes, quando a gente pensa em transporte, a gente está pensando só aquele grande transporte, né? O metrô, o BRT, o VLT. Esquece que há essa necessidade de diversidade e complementaridade e que, para que a pessoa chegue até o BRT, o metrô, primeiro ela vai se deslocar da sua casa até lá. E se a gente não der essa eficiência do deslocamento da casa até o transporte público mais próximo, se isso for às vezes inviável, como é em muitos casos, às vezes você tem que atravessar uma rodovia de alto trânsito onde você se sente inseguro, e é inseguro de fato. Se você cria condições de hostilidade no espaço urbano que vai fazer com que a pessoa opte por não fazer esse deslocamento da casa até o transporte público, duas coisas podem gerar. Uma, que seria menos prejudicial, né? Ainda assim é prejudicial. Ela pegar o carro dela, ou o transporte individual que ela já tem, e ir até o transporte público. Isso acontece inclusive no Distrito Federal com muita frequência. O próprio governo já pensa assim, priorizando mais uma vez o carro. Ele coloca uma estação de metrô, uma estação de BRT, e em volta coloca um grande estacionamento para recepcionar as pessoas. Ou seja, ele não pensa o transporte coletivo para a pessoa se deslocar a pé. Ele já pensa o transporte para a pessoa se deslocar de carro, para chegar até o transporte. E ao você entrar no carro, você se sente convidado a até o seu destino final. A não ser que seja um grande questionamento que você vai enfrentar à frente para chegar ao seu destino final, você vai com o carro até o ponto final do seu trajeto. Então, o que leva a pessoa de fato a deixar o carro na estação, pegar o transporte público? Se quando ela chega nesse transporte público tem fila, é caro, é ineficiente, é desconfortável, não faz muito sentido. E ela, claro, vai com o carro.
E mais uma vez a gente redunda o sistema de transporte individual motorizado que tanto traz prejuízo para nossas cidades, como nós vimos na aula passada. Um outro dado. As bicicletas, o uso de bicicletas dobraram entre 1994 e 2007. Então foi de 30 milhões para quase 50, mais de 50 milhões. E hoje, claro, ampliou ainda mais, tem havido uma política voltada às bicicletas no país e que tem proporcionado um aumento da rede cicloviária muito grande e, claro, a ampliação do uso do modal cicloviário nas nossas cidades. Só que esse sistema, ele só funciona para grandes distâncias, que é a nossa principal preocupação, porque para o trajeto de 500 metros, a pessoa vai a pé. A gente tem que pensar a calçada. Agora, o modal individual, não motorizado bicicleta, ele vai se deslocar, a tendência é ele deslocar numa distância maior. As nossas cidades são grandes. Aqui a gente tem deslocamentos de 20, 30, 40 quilômetros diariamente para alguns dos habitantes. Não dá para ele fazer de bicicleta. E para que isso funcione, de fato tem que proporcionar essa articulação e integração entre os modais. Então, a gente já tem que integrar o sistema pedonal de pedestres com o sistema que funciona já ali de transporte coletivo e também temos que integrar esse transporte individual não motorizado, bicicleta, com esses sistemas de transporte. E a sua falta de integração faz com que somente a população mais empobrecida efetivamente utilize esse modal. Na seguinte lógica, a bicicleta é um dos modais mais baratos, depois de andar a pé, claro. Mas é um dos modais mais baratos. A bicicleta não é cara, tem umas bicicletas bem baratas, mesmo que sejam desconfortáveis. Um carro é um modal caro. É mais caro no ponto de vista da manutenção e do uso, mais caro do que o transporte coletivo para a maior parte da população. Mesmo porque o investimento inicial é muito alto. Nesse caso, então, a população mais pobre, que não tem condições de comprar um carro, ela vai fazer o quê? Comprar uma bicicleta e vai utilizar para fazer esses grandes deslocamentos. Se não houver uma integração efetiva, muito possivelmente a capacidade dessa população de menor poder aquisitivo, de fato alcançar os postos de trabalho, diminui. Isso a gente já diminui a capacidade até mesmo de crescimento de renda. E aí fala-se meritocracia. Em uma situação onde não há um transporte público efetivo, onde a pessoa tem uma bicicleta que vai ter que andar 40 quilômetros por dia para ir para voltar, não existe possibilidade disso acontecer. Não tem como ela, de fato, ter um crescimento pessoal, econômico, familiar, se não, o Estado não der as condições para que isso aconteça. É uma questão de justiça, efetivamente. Então, não há. Meritocracia é só para aqueles que têm um carro, no caso dos transportes. Né? Esses podem ter efetivamente a meritocracia. Todos os demais estão fadados a não ter efetivamente um crescimento. Pois bem, então, nesse caso, a integração dos transportes são essenciais para alcançar a maior fatia da população e para que não seja só a população mais pobre que utilize esse transporte. Porque na medida em que a gente integra esse sistema, até a população que tem maior poder aquisitivo tem a possibilidade, é uma questão de possibilidade. Enquanto a população mais pobre é uma questão de única alternativa, a população de maior poder aquisitivo, a gente cria alternativas para que ele possa deixar o carro, utilizar o carro para utilizar outros sistemas de transporte mais eficientes e mais amigos à cidade. Bom, e aí você fala, mas integração entre bicicleta, né? Aqui não faz muito sentido quer dizer, nunca vi essa articulação. Bom, aí eu trago inclusive um caso no Brasil mesmo. A gente tem isso já funcionando. Aqui no Distrito Federal, nós temos a integração com o metrô, uma coisa bem informal, assim, de certa forma, né? É um último vagão que pode a pessoa usar a bicicleta. Quem usa o metrô sabe que nem é tão usado assim, não é? Nem tem tantas pessoas. Mesmo porque se a gente for na estação, não existe uma possibilidade de circulação de bicicleta dentro daquela estação de forma eficiente. A pessoa tem que andar na escada com a bicicleta, é uma coisa bem esquisita. Ou seja, pensar uma integração assim, parcial, efetivamente, não é? Foi um primeiro momento, um primeiro ensejo, mas há necessidade de aprofundamento dessa integração efetiva com os transportes, inclusive no principal sistema de transporte da cidade, que é o ônibus, não é? Ou então mudar o sistema de ônibus, que também não é eficiente.
Eu queria trazer um caso onde a integração ela tenta ser um pouco mais robusta. Não quero dizer que também que é perfeito, pelo contrário. Tem uma série de problemas nessa integração. Vou compartilhar aqui minha tela que tem um videozinho que explica. Bom, algumas características desse sistema precisam ser explicadas para a gente entender efetivamente. A terceira ponte que foi citada no vídeo, ela é uma que liga 500 mil habitantes a 300 mil habitantes. Então é muita gente, né? São dois municípios separados. Essa terceira ponte foi construída ainda no mesmo período lá da Ponte Rio-Niterói. É Vitória aqui, né? Não sei se vocês repararam. Vitória adora copiar o Rio de Janeiro, tá ali pertinho, adora copiar. Então tudo que faz no Rio de Janeiro também fazem em Vitória. Aí construíram a terceira ponte, construíram a ponte Rio-Niterói, construíram a terceira ponte lá. É análogo, só que menor. Essa terceira ponte, ela tem uma característica, ela está na entrada da Bahia. E a Bahia, ela é portuária, então tem vários portos. Por isso a ponte teve que ser muito alta. E a ideia era que tivesse modais pudesse circular nessa ponte, né? Essa ponte é bem antiga, ainda dentro da lógica quase que exclusiva rodoviarista. Quando eles terminaram de fazer a ponte, perceberam que o vento era tão forte no alto da ponte que se deixasse os pedestres circulando lá, o vento em determinado período poderia carregar uma pessoa, de tão forte. Tanto que quando você chega lá no topo da ponte, tem várias placas de uma palmeirinha de lado, assim, por causa do vento, escrito, não salte em cima da ponte. Você não pode. Quando você entra na ponte, você não pode parar o carro, aliás. E quando você chega lá em cima, não saia de forma alguma. Porque se o vento estiver forte, você vai ser carregado pelo vento. A gente está de frente para o mar, considere isso. Então, não tem condições de bicicleta ou pedestre circular em cima dessa ponte, né?
E a outra alternativa para atravessar 500 a 300 mil habitantes seria um contorno de muito mais do que 15 quilômetros, né? Porque é para outras pontes que teria que fazer. Não tem ligação terrestre, né? A Vitória é uma ilha, então todas vão ter que ser conectadas por ponte. Pois bem, então, claro, e aí, mas essa conexão da terceira ponte é a conexão mais fácil e rápida para principais polaridades. Liga o centro de Vitória ao centro de Vila Velha, desses 500 para esses 300 mil habitantes. Então, há necessidade de fato dessa integração entre um e o outro. E no caso da região metropolitana, decidiu então colocar esse ônibus. Esse ônibus, o âncora foi muito mais assertivo na afirmação do que quem elaborou a matéria, não é? Porque você tem um transporte que perceptivelmente deu muito mais certo, né? Porque a demanda aumentou demais, tanto que agora está faltando espaço. Né? Então há demanda para esse tipo de deslocamento. Né? Então há uma série de possibilidades de integração, de formas, até mesmo nos modais, mesmo que precários de ônibus, que daqui a pouco eu vou falar, a gente tem como aprimorá-lo. A ideia é de fato a gente ir para frente, né? Pensar modais eficientes. Mas o sistema inteiro de mobilidade de Vitória é pensado em corredores de ônibus. Então não teria como mudar assim de uma hora para outra, esse foi um ajuste que foi feito e deu até bem certo. Né? Então um ônibus só de bicicleta. Né? Não sei se você reparou, para você usar aquele ônibus tem que ter bicicleta. E no caso de Vitória, há um sistema de integração tarifária. Então você entra dentro daquele ônibus e você não paga mais para pegar os outros ônibus. Você vai de terminal a terminal, enfim. Você sai de. Você anda 100 quilômetros de um município ao outro e só paga uma tarifa. Né? Você corta 4, 5 municípios pagando uma tarifa só. E uma tarifa que é menor do que a de Brasília. Mas é possível ser menor do que a de Brasília, exatamente porque é uma cidade muito adensada. Né? E Brasília é muito dispersa, o que faz com que o custo dessa passagem seja muito alto. E, claro, muitas vezes tem que pagar mais de uma tarifa. Só muito recentemente o Distrito Federal tem promovido a integração tarifária e ainda assim ela não é completa e é cara. Esse sistema de transporte rodoviário foi pensado ainda no âmbito do início do pensamento da mobilidade no Brasil, lá na década de 70. Ele foi financiado por um projeto, até que eu estudei no doutorado, que é do programa Cidade de Porte Médio. Os estudos foram financiados por ele. Na época, a Vitória era uma cidade de porte médio, por isso foi financiado por um programa voltado às cidades de porte médio. E aí financiou todos os estudos e preparou todo esse sistema de integração por ônibus, e que tem funcionado até hoje. Então, temos aí quase 50 anos e está funcionando. Mas a gente sabe, depois de 50 anos, existe coisa muito melhor. Não dá para a gente ficar no atraso. Né? Então, uma substituição progressiva é necessária. Então, integração. Essa é a mensagem que eu queria passar, não só com esse vídeo, esse debate, mas a integração de tudo. Não é só a integração de bicicleta com o ônibus, não é disso que eu quero dizer. É a integração do todo. Tudo deve ser integrado para que a pessoa saia de dentro da casa dela, da porta para fora, ela já começa a integração na calçada. Ela já começa a integração na bicicleta, ela continua a integração no metrô. Ela pega um teleférico e ela continua integrada. E não estou falando só de integração tarifária, não. Estou falando de integração morfológica, física da cidade. Né? Não como é hoje, tudo segregado, separado, cada um tem uma lógica, às vezes empresas separadas fornecendo serviços análogos. Pois bem, vamos mudar agora para um segundo tópico, que é o tópico da mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos. Os transportes, eles são impactantes na cidade. Ele é quase um uso do solo, né? Um uso do solo de caráter industrial, porque ele é muito impactante dentro da cidade. Primeiro porque ele utiliza os canais de circulação e as vias que são públicas, né? E é onde há aglomeração de pessoas. Então você vai competir pessoas que estão aglomeradas e usando esses espaços públicos para também ter uma função de deslocamento. Né? Lembre-se que a rua ela não é só um espaço de deslocamento, ela é um espaço também de fixo, um espaço de permanência, um espaço onde as pessoas vão para exercer alguma atividade, seja focar na esquina ou então de atividades informais, com barraquinhas, pessoas que se deslocam para lá para admirar algo, enfim, tudo pode acontecer em via pública. Porque ela é um espaço público, é um espaço como qualquer outro, como uma praça, como um parque, claro que com suas características singulares, mas que tem suas necessidades.
E aí a gente coloca nesse espaço, nessa rua, também sua função de deslocamento, né? E aí começa a gerar uma série de conflito. Aí começa a gerar uma série de problemas que a gente deve mitigar. Ou seja, mitigar é um sinônimo para diminuir, né? Diminuir os custos ambientais, sociais e econômicos. Mitigar também leva a entender que não é assim. Mitigar é quando a gente não tem solução. Não vai ter uma resposta absoluta que vai resolver todos os problemas. O que nós vamos fazer é escolher um modal e um sistema de viário, um sistema de ruas, sistema de espaços livres, que gere o menor possibilidade de conflito. Pode ser que nesse meio a gente não consiga resolver todos os problemas, mas a gente vai tentar escolher a melhor alternativa, né? E aí, dentre as alternativas mais comuns, nós temos o ônibus, nós temos, deixa eu ver aqui que eu queria apontar. Nós temos o ônibus, nós temos a moto e nós temos o automóvel, né? Vamos pegar o ônibus como referência. Então, nós temos aqui o ônibus para energia, poluição, área de via, que é a quantidade que ocupa, e o custo total. Tudo 1. É 1 porque a gente tomou como referência, tá? E aí, quanto que a moto gasta mais energia do que o ônibus? Considerando o ônibus como 1, ela gasta 4,6 mais, 4,6, não tem unidade aqui, né? Vezes mais energia do que o ônibus. Polui 32,3 vezes mais do que o ônibus. Ocupa 4,2 vezes mais espaço do que o ônibus, né? Considerando que o ônibus a gente aglomera as pessoas e a moto a gente separa, né? De 2 em 2 no máximo, geralmente individual. E um custo total de implantação é 3,9 vezes mais para a gente criar sistemas que vão priorizar a moto. No caso do automóvel, vai gastar de energia 12,7 vezes mais, de poluição 17 vezes mais, ou seja, a moto polui mais do que o automóvel. Sempre considerando a lotação máxima de cada um desses sistemas, né? A área da via, mas vai ocupar muito mais espaço, 6,4 vezes mais do que ocuparia um ônibus. Você fala, mas o ônibus é muito maior. A gente está falando da quantidade de pessoas, uma relação a pessoas. Cabe muito mais gente dentro do ônibus. Se a gente botar a mesma quantidade de pessoas em um carro, vai precisar de muito mais carros. E esses vários carros vão ocupar 6,4 vezes mais do que o ônibus. E custa 8 vezes mais para ser implantado. Ou seja, por uma questão de eficiência e lógica racional, o ônibus é o sistema de transporte coletivo que nós devemos adotar, né? É o sistema de massa, né? Coletivo a gente pressupõe que o automóvel e o carro são individuais, né? Mas de massa, porque o automóvel pode ser um transporte de massa, né? Só que ele não vai ser eficiente. Aqui, tá vendo? 8 vezes mais para implantar. Bom, então, olha só, uma síntese desse quadro. Os carros poluem, então, 17 vezes mais. E aí, o que vai gerando consequências, não é? Por isso que são custos sociais também. Porque os custos econômicos e ambientais geram problemas sociais. Se a gente polui 17 vezes mais a nossa cidade, em especial se é uma cidade compacta, nós temos, claro, um problema de saúde pública. A quantidade de leitos que são ocupados derivados de problema respiratório é alto. E o problema maior ainda, se a gente for optar pelo carro individual, transporte individual, considerando que a gente vai botar uma pessoa que não é profissional para conduzir o veículo, né? Quando a gente tem um ônibus, por exemplo, ou qualquer outro sistema de transporte, nós colocamos um profissional para conduzir ele. No caso do carro, o que a gente faz, de certa forma, é colocar um amador, né? Qualquer um tira a carteira e pode dirigir. E claro que isso não vai ser tão fácil de ser resolvido. Isso é o simples, tá? Porque ainda a gente tem uma série de outros conflitos. Os atravessamentos entre um lado e outro do sistema é muito mais perigoso, né? Como a gente viu lá na aula anterior. Para vocês terem uma ideia, 2/3 dos leitos hospitalares voltados a trauma e ortopedia são ocupados, derivados por vítimas de acidente nesse sistema de transporte que nós temos rodoviarista hoje. Ou seja, não é só um custo mais elevado por causa da implantação do sistema, a gente aumenta também os custos sociais, o que faz com que tudo que a gente fala custo sai do nosso bolso. É a gente que está pagando por isso, com os nossos impostos. E ao mesmo tempo, nós como arquitetos estamos tomando a decisão errada de priorizar um sistema de transporte
que vai fazer com que a gente tenha custos em todas as ordens, né? E fazendo com que a sociedade pague pelo nosso erro. E aí você diz, ah, mas é culpa da indústria automobilística que faz lobby. Não estou dizendo que não é também, né? Eles fazem realmente muito lobby para que eles tenham isenção fiscal, para que se estimule o consumo, e tudo que a gente já sabe. Não é culpa nem deles, é de um sistema econômico capitalista, a gente sabe muito bem. Ok, é aí representado na figura deles, né? Ok, eles também geram um grande problema. Mas eu convido você a pensar, e muitas vezes, quando chega em planejamento 2, a gente vai pensar em sistema de transporte para a integração da cidade. Chega lá, maioria das pessoas, de vocês, alunos de arquitetura, não tem a menor noção de que transporte colocar. Isso gera em ônibus. Então, assim, e aí quando se formam, vão pensar, continuar pensando no quê? Ônibus, continuar pensando no carro, continuar pensando na moto. Então você como aluno agora e futuro profissional, joga a culpa no lobby da indústria automobilística, mas você não faz seu papel de entender efetivamente quais são as alternativas de transporte. Então eu prefiro nos culpar como arquitetos, que não temos conhecimento efetivo de modais de sistemas de transporte que trazem respostas às demandas da cidade contemporânea, fica pensando num modelo antigo e antiquado, obsoleto, e, e simplesmente acha que está tudo certo porque a culpa não é sua. A culpa é sua, sim. É o seu papel é pensar a cidade do futuro. Seu papel é pensar alternativas e lançar essas alternativas à sociedade, para ver se a sociedade se crie, se transforme, não é? Nós somos papéis nós somos agentes importantes na transformação das cidades urbanas. Então, se a gente não sabe, não conhece, não vai também provocar essas transformações. E aí, inclusive, gera uma outra situação, né? Nas minhas disciplinas, por exemplo, eu não falo de estratégias para sistemas de transporte rodoviarista. Só falo dos alternativos. Porque rodoviarismo, basta você ir na biblioteca, na parte de transportes, e tem um monte de livro. Você vai entender tudo. Agora, lá tem muito pouca produção dentro da arquitetura sobre transportes alternativos, por exemplo, né? E a gente precisa cada vez mais entender e se estimular e cada vez mais se inserir nesse debate. Bom, fora as quantidades de mortes que nós temos, né? Que aí os custos sociais são irreparáveis. E isso nos leva ao terceiro tópico do Estatuto da Mobilidade, que é a priorização dos transportes coletivos. Então, o que é transporte coletivo, né? Transporte coletivo não é um monte de gente junta, não é isso. Transporte coletivo é aquele transporte que é regulado pelo Estado. Então, o transporte coletivo, então, por exemplo, um Uber não é transporte coletivo. O Uber Pool, tem o Waze Pool agora, isso não é transporte coletivo. Isso continua sendo transporte individual. Transporte coletivo deve ser regulado pelo Estado, porque ele se insere dentro de uma política de mobilidade, como a lei da mobilidade obrigou a gente a pensar. Então, não quero ver propostas no semestre que vem que falam assim, ah, vamos colocar aqui um Waze Pool. Né? Isso não é transporte de massa. O que a gente tem que pensar é transporte coletivo, efetivamente. A gente precisa integrar isso dentro de uma política muito maior. A gente não pode ficar renegado a uma empresa que, quando falir, não vai ofertar mais o serviço. O Estado é responsável por garantir o deslocamento. Então ele vai ter que regular tudo dentro do sistema de mobilidade. Mesmo porque, quando a gente sai do nosso lote para fora, a gente está no espaço público. O espaço público é de propriedade, vamos colocar assim, do agente público, né? É de todos nós, por consequência. Mas o governo é responsável por regular esse espaço. Então não dá para uma empresa privada ir lá usufruir, lucrar com o espaço público, não é? E por ver, só pagar um imposto mequetrefe, porque não tem regulação, esse sistema de transporte por vezes paga baixíssimos impostos e lucra horrores. A Uber hoje é uma das grandes empresas, faliu um pouquinho agora por causa da pandemia, mas certamente vai voltar a ser uma das grandes empresas mundiais que lucra aos custos da propriedade pública, que é a rua, e que nós, como cidadãos, pagamos por ela. Fomos nós que pagamos pela pavimentação, somos nós que pagamos pelo fio, pela iluminação. Para quem lucrar? Para uma empresa estrangeira lucrar. Então o Estado deve regular tudo isso. Vai ter que estar inserido dentro de uma política muito maior de deslocamento, garantindo que as pessoas, principalmente as mais pobres, consigam se deslocar
eficientemente por todo esse sistema urbano, né? A Soledad perguntou aqui. Existe algum exemplo de cidade grande que tem essa boa integração de mobilidade oferecida pelo governo? As cidades europeias costumam ter, né? E no semestre que vem eu vou falar de Medellín. Porque geralmente a gente fala assim, as cidades europeias têm, mas é uma realidade um pouco distante, por vezes, de nós, né? Então eu preferi pegar Medellín, na Colômbia, para usar como exemplo. Então, se você quiser dar uma investigadinha, vá lá, dá uma olhadinha em Medellín. Assim, claro, a gente sempre tem que circunscrever, considerando que é uma cidade em um país subdesenvolvido da América Latina. Então não vai ser assim, perfeito em tudo. Mas eu visitei, fiz questão de ir, ela é reconhecida também por isso. E assim, é realmente uma integração que a gente fica maravilhado. Integração com o uso do solo, integração entre sistemas de transporte. A cidade vai funcionando. E mesmo um histórico de narcotráfico, enfim. Então vale a pena dar uma olhadinha. Aí é uma opinião, tá? Não é. Embora existam artigos mostrando a eficiência e tudo de lá, mas eu prefiro dizer que é uma opinião, que eu considero Medellín uma das cidades que tem trazido isso, na América Latina, né, quero dizer, trazido essa integração de uma forma bem legal, né? Então, quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha lá, e se tiver outras e achar outras mais interessantes que Medellín, me fale, que eu sempre gosto de saber. Adoro andar de transporte público quando eu visitar uma cidade, né? Porque eu conheço todo o sistema, como é integrado, como não é. Andei por tudo em Medellín com o transporte público. Bom, esse transporte coletivo, então, regulado pelo Estado, quando eu digo regulado pelo Estado, ele pode ser concedido à iniciativa privada, mas dentro dessa lógica, não é? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, é isso. É, todo o sistema de transporte da cidade sempre é, em toda a cidade, uma concessão do município. Por quê? Porque isso é federal. Então, não tem, é constitucional, não tem outra alternativa. Então, se um ônibus quiser circular, ele tem que ser concedido pela iniciativa, pelo poder público. E aí, então a gente pode até conceder, mas a gente tem que garantir que essa empresa vai trazer o serviço efetivo. Por exemplo, agora na pandemia, muitas empresas não estão conseguindo ter a lotação pretendida para lucrar, não é? E aí elas estão lá questionando, deixaram de pagar salários dos funcionários, porque supostamente, aí eu digo supostamente porque eu realmente não sei, é, se efetivamente estão ou não estão. Por vezes as empresas, como elas são empresas privadas, elas priorizam o lucro dos acionistas, não é o dos donos. Então primeiro elas vão pagar os acionistas, para depois pagar os funcionários, né? Então a gente nunca sabe efetivamente o que vai acontecer, porque é uma empresa privada, por causa do sigilo bancário, sigilo fiscal e tudo que ela tem, a gente nunca efetivamente sabe o que está acontecendo lá dentro. O poder público a gente sabe o que está acontecendo. Tem uma série de regulações, de auditorias, de tribunal de contas que vai acontecendo e a gente vai acompanhando o que está acontecendo no poder público. Quando a gente concede o serviço à iniciativa privada, é como se a gente estivesse falando assim, agora está sigilosa. Agora, só as grandes questões que a gente a sociedade vai poder regular. Mas a questão micro de funcionamento da empresa, a população não pode ir lá olhar e perguntar e querer saber e ir lá pegar um negócio, porque tem sigilo vinculado. Enfim. É só desvantagem, não é? Ter concessão de serviços de transporte. E para que esse sistema, seja concedido ou não, funcione, a gente tem que ter algumas garantias. O Anthony Gold, ele fala que a gente precisa de garantir segurança, conforto e fluidez, no mínimo. Fluidez é o mais lógico, né? A gente tem que se deslocar com o menor tempo possível, de um ponto A ao ponto B. O menor tempo que a gente conseguir fazer isso. Claro que tem a relação de espaço, né? Tempo e espaço estão conectados. Então não dá para a gente pegar a 80 quilômetros distante do ponto de destino e achar que a pessoa vai chegar em 15 minutos. Não tem como em 15 minutos avançar 80 quilômetros, né? Talvez tenha um trem-bala conseguiria, né? Mas aí botar um trem-bala para andar 80 quilômetros também é pouco, né? Trem-bala é para deslocar daqui para Goiânia, por exemplo. Aí faria sentido, né? Mas internamente aqui não tem nem como ter a frenagem suficiente, então é ineficiente. Pois bem, então a gente tem que garantir essa menor distância possível para o menor tempo possível. E aí, o mais rápido possível dentro desse espaço. Conforto. Se a gente não garantir conforto no sistema de transporte coletivo, o carro sempre vai garantir. O carro foi projetado para isso, para trazer conforto.
né? E cada vez mais ele tem trazido mais silencioso, menos botão para você clicar para ele ser mais autônomo, é, bancos mais macios, né? E você vai comprando opcionais, vai ficando cada vez mais confortável. Se o transporte público não competir com esse conforto, muito pouco provável que os usuários realmente vão preferir o transporte público ao individual. Porque a gente não vai proibir o transporte individual, tá? Não é isso que o planejamento faz. O planejamento, ele melhora o sistema de transporte coletivo para levar cada vez mais pessoas do transporte individual para o transporte coletivo. É assim que a gente atua. O planejamento não é impositivo na maioria das vezes, a não ser quando a situação é crítica, né? Tipo especulação, é impositivo, não tem como ficar bonzinho com o especulador, né? E segurança, tanto física quanto no uso daquele transporte. Então, por exemplo, se os pontos de ônibus são lugares onde tem assalto, eu não vou ficar no ponto de ônibus, né? Se eu, quando vou atravessar uma faixa de pedestre, sou atropelado, e aí é segurança física, né, saúde da pessoa, eu não vou andar no transporte pedonal, que é do pedestre. Então, a gente tem que garantir segurança de todas as ordens, né? Se não tiver segurança, não vai ter, efetivamente, um funcionamento. Então, são 3 categorias que o Gold nos revela. Além dessas 3 categorias, que são próprias, propriedade do transporte, efetivamente, tem uma relação entre esses transportes que também precisam ser consideradas, que é a tarifa socialmente equilibrada e integrada. Tarifas integradas, a gente já tem uma consciência clara da necessidade disso, não precisa ficar falando muito sobre isso. Agora, tarifas socialmente equilibradas é garantir que aquela população que está nas regiões mais periféricas não pague tão mais caro do que quem está no centro. Que haja um equilíbrio por exemplo, no caso de Vitória, a tarifa para você sair de um município e atravessar 4 municípios e chegar no outro é a mesma de você ir na padaria comprar o pão, com 1 quilômetro. Então, deslocar 100 quilômetros em Vitória, você paga a mesma coisa que se deslocar 1 quilômetro. Isso é tarifa socialmente equilibrada. Não é tarifa igualitária. Tarifa igualitária faria com que a pessoa que se deslocasse 100 km pagasse 100 vezes mais do que a pessoa que se deslocou 1 km. Ok? Mas a questão central é que aquela pessoa que está na região mais periférica, ela está lá exatamente porque ela tem menor poder aquisitivo. Ela não está lá porque ela optou. Porque se ela pudesse optar, ela estaria próximo do seu posto de trabalho. Andaria a pé do lado do lugar do trabalho dela. Agora, quando você leva essa população de menor poder aquisitivo para as áreas mais periféricas e ainda coloca tarifas caras para ela se deslocar, isso não é equilíbrio efetivamente. Não é socialmente justo com essa população. Então a gente coloca a mesma tarifa, uma tarifa média, e quem mora nas regiões centrais paga relativamente mais, né, em relação ao deslocamento que faz, para que esse dinheiro que relativamente mais excede dali vá para a população que está mais afastada dessa região. E isso é tarifa socialmente equilibrada. E tudo isso está em previsão legal, inclusive, né? Mas a gente faz isso aqui no Distrito Federal? Quem mora no entorno? O entorno é fora do limite do Distrito Federal. Quem mora no entorno paga relativamente menos do que quem mora na região central? Quem mora dentro do próprio plano piloto já paga mais caro? Quer dizer, quem paga dentro do próprio Distrito Federal, mas fora do plano piloto, já paga relativamente mais caro? Não é? Porque tenta-se fazer uma justiça social com uma igualdade, né? Igualdade, melhor dizendo. Igualdade não funciona. Não é assim que as coisas funcionam na vida real. Tem que ser equitativo, não igualitário. Bom, e por fim, para a gente encerrar esse terceiro tópico, a lei brasileira já define a prioridade ao transporte coletivo, ao transporte público. Ela fala que é obrigatório. E a gente não tem opção como arquiteto. Nós, arquitetos, seguimos a lei. Toda a sociedade segue a lei, né? E toda a nossa profissão é regulada. O do arquiteto do edifício é mais regulado ainda do que o arquiteto planejador, porque o planejador elabora as leis, né? Mas o planejador urbano, local, que é onde acontece o planejamento local, ele obedece às leis federais. E a lei federal define a obrigatoriedade de pensarmos um transporte público. E aí, é qualquer cidade? Não.
Então, por exemplo, a gente está falando aqui no âmbito do antigo Estatuto da Mobilidade, não é? Que era aquele debate que estava acontecendo e que surgiu todas essas questões que eu estou narrando aqui para vocês. Mas o que foi aprovado de fato foi a Lei da Mobilidade, em 2012, e essa Lei da Mobilidade definiu que municípios com mais de 20 mil habitantes devem ter um plano de mobilidade. Então, ele já tem que. E o plano de mobilidade com prioridade no transporte público. Está escrito na lei, é lei federal, com valor constitucional, porque tem vínculo com o Estatuto da Cidade. Então, a gente não tem opção, a gente tem que pensar esse transporte público. E tem que pensar, claro, dentro das melhores soluções possíveis, que são essas que eu vim apontando para vocês, com garantia de segurança, conforto e fluidez, tarifas socialmente integradas e equilibradas. Bom, para a gente encerrar então, fechar com uma afirmação do Duarte, ele fala assim: quando atingidas tais condições, todas essas que eu vim apresentando para vocês, o espaço urbano apresenta melhorias pela qualidade do espaço público, com menos carros, pelo incentivo de usos modais não motorizados e pela ampliação do espaço para o pedestre, aumentando assim as áreas de convívio urbano. Ou seja, o transporte ele pode efetivamente criar melhor condições de qualidade urbana, que vai fazer com que as pessoas saiam mais de dentro do espaço privado e utilizem cada vez mais o espaço coletivo. E é no espaço coletivo onde se realiza a vida pública, onde se realiza efetivamente o ser social, que somos nós, como seres humanos. No espaço privado, dentro de um shopping, a gente não se realiza como ser social, porque a gente só vai conviver com outro igual a nós. O que a realização completa do ser humano é quando ele encontra o diferente, o conflituoso. E é no espaço público onde a gente encontra esse diferente. Então, quando ele fala em convívio urbano do arte, ele está falando disso. Ele está falando dessa necessidade de a gente ver o que é diferente da nossa classe social, do nosso grupo social, da nossa família. Né? Perceber que há outros modos de vida. E, a partir disso, ser mais compreensivo, ser mais integrado a todo esse sistema. E ser menos radical. Né? Hoje nós percebemos uma radicalização da política, uma radicalização de toda a ordem. E tem agentes políticos de grande escalão, inclusive, que fala que escuta a população nos aeroportos. Aonde é que está essa população nos aeroportos? Essa população é um grupo muito restrito que realmente viaja de avião. Não é? Nem no transporte no metrô e no BRT vai estar essa população. Porque, por vezes, esses transportes mais eficientes estão nas regiões mais centrais. Deveria ir lá para a área periférica, efetivamente. É aí que você vai escutar, efetivamente, essa população. Não é? E quando a gente se circunscreve a um grupo social específico e se insere e acha que a sociedade inteira é aquele grupo social, a gente radicaliza. Acha que todo mundo tem que ser daquele jeito, ou é daquele jeito, ou então a gente mata. Mata índio, mata quilombola. Esse é um pensamento radical, porque houve pouco convívio, efetivamente. O pessoal não teve contato. E a condição urbana pode permitir a ampliação desse contato, né? Para que seja mais integre mais um raciocínio mais complexo de sociedade, né? De uma sociedade mais diversificada. Bom, então é isso que eu queria passar como mensagem.